Uma das questões que eu escuto muito é quando a gente começa um caminho com a mesa de radiestesia, a pessoa começa a se conhecer e ela tem medo de que os outros achem que ela está sendo egoísta quando ela está treinando falar não para o outro. Por que é necessário falar não? Porque aí você impõe limite, você não se sobrecarrega com algo que às vezes você não ia conseguir fazer. Então o não às vezes é necessário, mas em qual medida que ele vamos dizer assim, é de uma pessoa egoísta e pirracenta que não quer fazer, que não quer ajudar, que não faz questão, ou até que ponto que ele é de uma pessoa que está se respeitando, está se conhecendo e sabe até que ponto ela consegue ir e até que ponto é melhor dizer não e que o outro ache, vamos dizer assim, uma resposta melhor, né? Então, isso não é assim como é que eu posso dizer, uma fronteira sutil. Não é um simples detalhe. São coisas bastante determinadas, são coisas que você pensa a respeito disso e você mesmo se dá as respostas. Não é um limite sutil entre ser uma pessoa egoísta e ser uma pessoa com as motivações certas. Não, tem alguns elementos dentro dessa decisão do porquê que eu vou falar não para o outro, que são bastante determinantes e que são muito fáceis de serem enxergados. Logo no começo eu vou falar de 3 e no final eu vou falar um quarto motivador, um quarto elemento que vai ajudar e muito nessa compreensão das coisas. Meu nome é Carolina Pfeffer. Nesse perfil eu ajudo você a se reconectar com o seu poder pessoal de forma objetiva, de forma absoluta e de forma profunda. Então, o primeiro motivador que difere as pessoas egoístas das pessoas que estão num caminho de se autoconhecer e de se colocar limite é a questão da motivação. Por que você está fazendo isso? Porque você realmente não sabe e você tá falando não porque você realmente não sabe, ou você até poderia fazer, mas você não tá muito afim, né? Então, qual é a tua motivação? O que te leva a falar não em primeiro lugar, assim? Eu não gosto muito dessa pessoa, então por isso que eu já vou falar não de cara. Pra mim é fácil, já que eu tô treinando isso, então vamos lá falar não de cara, né? A tua motivação, em primeiro lugar, é essencial para você entender aonde que está o seu processo. Se você está num período de ser uma pessoa egoísta, tá na fase da guerra, de você destacar as divisões, as diferenças entre as pessoas, ou se você está buscando um equilíbrio e dizer não faz parte desse equilíbrio. A segunda questão é a razão, é o porquê. Porque eu posso dizer não, porque eu posso fazer ou não fazer. Por quê? Por que você está dizendo não? Porque vai me exigir um sacrifício que eu não tô afim de fazer. Não, eu não tô afim de fazer, de acordar domingo 6 horas da manhã. Não, então é melhor que ele procure outra pessoa, porque domingo 6 horas da manhã eu não vou querer ir, eu vou ficar com raiva e, né? Então, assim, qual é o teu porquê? Porque pode achar outras pessoas também que possam fazer isso sem tanto esforço. Eu moro muito longe, não dá certo, nesse dia eu vou estar sem carro, enfim. Tem muitos porquês ali que eu acho melhor dizer não posso fazer, não tenho condição de fazer. E o outro é o sentimento envolvido. Quando aquela pessoa, né, te pede alguma coisa e você fala, não posso, não quero, melhor você procurar outra pessoa, porque assim, comigo vai ser meio difícil, não vai rolar. Qual é o sentimento envolvido nisso? Porque eu posso falar tudo isso de forma muito humilde, falar, olha, tô sendo muito sincera com você, mas eu não vou conseguir te entregar aquilo que você tá me pedindo. Ou então você pode falar, não, eu vou agora fazer favor, não vou, quem é essa pessoa? Depois ela nunca vai conseguir me retribuir mesmo, eu não preciso dela para nenhuma outra coisa. Por que eu vou me sacrificar, entregar um pouco mais de mim mesma, se ele, vamos dizer assim, não tem nada que me interesse, não tem nada para me retribuir? Então, esse sentimento envolvido, aquilo que mistura também com a motivação do porquê, mistura também com a razão do porquê que você está falando não, daquilo que vem quando você
pensa nisso, quando você pondera, quando você coloca na balança, gente, isso que essa pessoa tá me pedindo, é possível? É. Vai ser fácil pra mim? É. Não, ou sim, ou não sei o que, não sei, talvez possa ser fácil. Eu tô com vontade de fazer? Tô, não sei, vamos negociar. Ou não quero fazer de jeito nenhum. Isso tudo vai diferenciar você de uma pessoa egoísta ou de uma pessoa que realmente está buscando o caminho das coisas. E tudo isso, essas etapas por onde a gente passa, ela passa primeiro dentro do pensamento. Em primeiro lugar, a gente vai ter essas respostas dentro do nosso pensamento. Mas aí, como eu falo lá no curso de reconexão, a gente precisa ser observador dos nossos pensamentos. Porque não é porque você teve um pensamento que ele está exatamente correto. Isso é uma questão. Nosso pensamento, a nossa mente pra gente. Ela repete coisas, ela justifica um monte de coisas que às vezes simplesmente encobre aquilo que é real e verdadeiro. Porque é a primeira resposta que vem. E nem sempre a primeira resposta é a mais correta. Às vezes a primeira resposta é a mais automática. Você está acostumado a agir dessa forma. Ou você tem um modelo mental que te leva a isso. Mas não necessariamente seja aquilo que é de verdade. Porque é muito difícil, às vezes, a gente ser sincero com a gente mesmo. Porque quando a gente é sincero, como eu disse lá no exemplo, assim, falar, eu não vou fazer um favor para essa pessoa, ele não tem nada que me interessa, que possa me retribuir de novo. Eu vou fazer favor para outro, que possa ser que eu tenha um pouco mais de interesse, né, em manter essa relação, em manter, vamos dizer assim, uma continha ali, né, de, eu tô te devendo, você me deve, vamos compensar aqui. Enfim, às vezes a gente não é tão sincero assim com a gente. Porque isso bate numa autoimagem que a gente tem de nós mesmos. Que nós, às vezes, somos uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa tão generosa, eu vivo repetindo isso. E, de repente, o meu pensamento vem totalmente contrário a isso. Só que eu não suporto ver como eu não sou generosa. Não suporto que essa minha autoimagem, que eu demorei tanto tempo para idealizar na minha cabeça, ela é mentirosa. Então, às vezes, o primeiro pensamento é só a resposta automática. Do quê? Daquilo que você se permite ver. Aquilo que você não se permite sempre vai ficar abafado. Ele até aparece assim, né? Existe 5 possibilidades, né, do inconsciente, vamos dizer assim, emergir sem muito filtro. Um deles é os xistes, atos falhos, quando a gente troca nome de pessoas, troca informações, os sintomas no corpo físico, os sonhos e mais um que agora eu não vou lembrar exatamente. Mas enfim, por essas escapes assim, que a gente consegue entender que não exatamente aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente realmente é verdadeiro sobre nós. É por isso que quando a gente começa a escutar os nossos pensamentos, a gente tem que se colocar como observador deles. Se você não se coloca como observador, você se confunde com eles. E quando você se confunde com a sua mente, ela tá no comando. E a sua mente, ela é como se fosse uma programação de rádio. Que o programa de uma rádio específica, ela não vai variar totalmente de um dia para o outro. Ele tem uma programação e em determinados horários tem os quadros dentro dessa programação. A nossa mente é quase a mesma coisa. Ela repete praticamente todos os pensamentos todos os dias. E a gente sabe que uma mentira falada 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Então, quando eu internalizo algumas mentiras, quando eu internalizo coisas que me disseram no momento da minha vida e que não necessariamente são verdadeiras, mas que eu adoto isso para mim e a minha mente fica repetindo essa programação, ela acaba se tornando uma verdade, mesmo que seja uma autoimagem falsa, como no caso da mulher que se olha no espelho e começa a enxergar que não é tão generosa o quanto se imagina. Porque existem aspectos da gente que a gente não conhece, que os outros conhecem da gente, quando eles vêm para falar, faz muito sentido, só que isso vai de encontro
com a minha autoimagem, que eu quero, me agarro com unhas e dentes nela. Eu não quero enxergar a verdade. Porque a verdade às vezes dói. Só que ao mesmo tempo que ela dói, ela liberta. Mas até que ela liberte, ela incomoda muito. Então eu não quero enxergar. Então, aprender a dizer não e de uma forma que a gente não se torne uma pessoa egoísta, passa por isso. Passa por a gente escutar os nossos pensamentos, entender as motivações, entender o porquê que a gente fala pra gente mesmo, o porquê que eu tô dizendo não, e perceber os sentimentos envolvidos. Às vezes a gente se sente, tão superior a outras pessoas que a gente julga, fala, não, essa pessoa ela é muito assim, não me interessa. É não logo de cara, eu nem penso no assunto. Será que se eu me envolvo nesse pensamento, eu não vou enxergar, eu não vou observar, eu não vou julgar no sentido assim de conseguir orientar mesmo esse pensamento. Poxa, isso é uma coisa positiva ou uma coisa negativa? Se eu me envolvo, eu não entendo nada disso. Agora, se eu me coloco como observador dos meus pensamentos, eu me coloco como juiz deles, falo, peraí, eu acho que tem um ego muito grande aqui, né? Tem alguém que gosta muito de guerra aqui nesse lugar. E não, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Então, calma lá, vamos rever esse não aqui e vamos ver aquilo que a gente pode fazer. Porque é só tomando uma atitude consciente, às vezes contrária àquela que a gente teria de forma normal, que a gente consegue quebrar um padrão. Quando a gente quebra um padrão para ser uma pessoa melhor, então a gente consegue tomar de novo as rédeas da nossa vida. A gente não deixa as rédeas na mão da nossa mente, que por ela já está tudo decidido. Já respondi, já deu tudo certo. Agora não. Quando você se torna juiz e você aprende, que é a fase do aprendiz, que uma parte de você é falsa. Eu lembro muito bem que, não sei, uma pessoa do meu passado tinha exatamente esse comportamento. Quando a vizinha X vinha pedir alguma coisa para ela, ela já falava não logo de cara. Mas quando era a vizinha Y, que ela sabia que ela podia ir lá e fazer isso, aí ela sempre dizia assim. Então, será que eu não tomei para mim as mesmas atitudes da minha mãe? Então eu começo a julgar isso, eu começo a separar. Tá, ok, essa atitude eu tô vendo que eu herdei. Não é bem minha, eu herdei, adotei e tá aqui bem consolidada. O que é meu nisso tudo que eu tenho que cuidar? Para quê? Porque se eu quero ser uma pessoa melhor, então eu tenho que olhar para isso. Qual é a minha motivação? Por que eu continuo fazendo as mesmas coisas? Porque eu quero ser parecida com a minha mãe. Porque eu quero pertencer, né? Eu quero ser parecida com ela. Como que, se eu vejo minha mãe fazendo exatamente isso hoje, como que eu vou me posicionar contra ela? Entende? Então tem outros sentimentos, outras emoções, outras questões aí que ficam envolvidas. Quando a gente percebe que aquele pensamento, aquela atitude não veio conosco desde o nascimento, mas que ela foi implantada dentro da gente através de exemplos muito persistentes. A gente adotou pra gente e através de se colocar ou como observador da mente, você percebe toda essa dinâmica com menos envolvimento. Porque se você se envolve, você não percebe nada. Então, para perceber aquilo que está nos aprisionando, nós precisamos escutar a nossa mente, observar sem nos envolver e a partir disso sim começar a julgar, começar a aprender com tudo isso. E principalmente nos amar profundamente nesse processo. Porque se uma autoimagem nossa, que foi forjada em cima de verdades que não são bem verdades, e de repente a gente percebe que essa autoimagem não é real, o que sobra de tudo isso? Parece que o mundo cai. Não cai. Você está quebrando uma casca para você realmente conhecer a si mesmo. Mas se falta amor nesse processo, amor por a gente mesmo, e principalmente se falta uma motivação maior, a gente desiste. Não tem como às vezes você conseguir sustentar tudo isso dentro de você.
Então, além de ser observador, além de ser juiz, além de aprender com a nossa mente, com as nossas motivações, a gente precisa também nos amar profundamente e ver que, além de todas essas coisas ilusórias e temporárias, existe a essência divina dentro da gente. E é nessa essência divina que a gente precisa se reconectar. Então, quando a gente entende que essa autoimagem que a gente cultivou por tantos anos, ela é quebrada num processo de autoconhecimento, e você vai percebendo que, tudo bem, eu tô aprendendo a dizer não, isso vai gerar um conflito com o outro, mas de que forma eu tô disposta também a me bancar nesse não? Isso é super importante. Porque, poxa, eu tô falando isso para ser uma pessoa melhor, e aí entra o quarto elemento da coisa, aonde esse não leva você? Ele te leva a ser uma pessoa mais autêntica e melhor, para poder dizer os sims com mais autenticidade, com mais tempo, com mais disposição, ou ele tá te levando a ser realmente uma pessoa que cria uma outra autoimagem errada porque você não suporta que aquela que quebre. Ok? Deixa quebrar. Você vai ver a essência divina maravilhosa que você é dentro de você. Porque a verdade liberta a gente. Antes ela incomoda muito, mas ela liberta. E você prefere viver com essa liberdade, viver livre e se olhando no espelho e se amar profundamente e aprender cada vez mais com você? Ou você prefere continuar nessa prisão que a mente, os teus sentimentos, as tuas programações antigas, coisas que foram atitudes herdadas, tudo isso que tá aí, né, misturado dentro de você, tudo isso te aprisionando nos mesmos ciclos. O grande desafio é o equilíbrio. É quando você se mantém em equilíbrio. Nem para mais, nem para menos. É o justo equilíbrio da coisa. Mas para a gente chegar nisso, a gente precisa percorrer os nossos caminhos. A gente precisa aprender a falar não, a gente precisa aprender a falar sim, a gente precisa aprender a nos observar e principalmente a nos amar profundamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Se inscrevam no canal.